Bom dia, pessoal do sétimo ano. Dando continuidade ao nosso capítulo, a reforma e contra-reforma religiosa, hoje a gente vai falar sobre o reformismo de Martim Lutero, que foi, apesar de Clifford e Hus ter começado, mas Lutero foi o que realmente alavancou a reforma. Tá? Vamos pegar o livro aí na página 98. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Lutero foi um monge e professor da Universidade de Wittenberg, na atual Alemanha, região do Sacro Império Romano Germânico. Revoltado com a venda de indulgência, em 1517 fixou-se na porta da igreja local um texto com suas 95 teses, que criticava com rigor a troca das penitências por dinheiro. Então, como eu expliquei semana passada, a Reforma Protestante ela foi uma crítica à Igreja Católica, que vendiam as indulgências. E Martim Lutero era um monge que se revoltou contra essa situação. Tá? Martim Lutero fazia parte da Igreja Católica. Primeiramente, ele foi excomungado por não concordar com o que a Igreja fazia. Mas com o tempo, a Igreja foi e perdoou. E quando ele voltou, ele escreveu essas 95 teses. Professor, que 95 teses era essa? Era dizendo que só era para seguir o que estava na Bíblia, não o que os padres ou os bispos ou os papas diziam. Porque para Lutero, eles sempre só queriam ter lucro. Cada época que passava, eles se afastavam cada vez mais de Deus. Né? Por isso que ele foi lá e protestou contra. Aí é o que eu acabei de explicar, o que é o que está no texto aqui. Ó. Por causa disso, dele ter protestado contra, foi excomungado pelo Papa em 1521 e banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Mas suas ideias se espalharam rapidamente pelo território alemão, onde hoje é a Alemanha, tá? Que na época eram os reinos da Germânia. Os nobres ambicionavam apoderar-se das terras da igreja e ampliar seus poderes, abalados com a decadência feudal. Por sua vez, os camponeses desejavam escapar das obrigações feudais, entre elas, o pagamento de dízimo. Então, quando Lutero começou a pregar contra a igreja, pessoas que tinham interesse, por exemplo, de deixar de pagar dívidas às igrejas, como o dízimo, camponeses queriam deixar de trabalhar de graça para a igreja, então ficaram do lado de Lutero. Mas eles pegaram esse gancho porque também viram que a igreja católica fazia não era certo. Tá? Então eles foram lá e absolveram as ideias de Martim Lutero. Tá? Vamos lá, o que é que o texto continua dizendo? Ó. O imperador do Sacro Império Romano Germânico contrapôs-se aos reformistas, pois julgava que Lutero poderia fortalecer setores da nobreza, tá? Que se opunhava ao poder imperial. Então, quando os nobres começaram a ver que Lutero estava certo, chamou a atenção do rei, tá? Que já não via isso com bons olhos. Vamos lá, continuando aqui o texto. Depois de diversos confrontos entre tropas imperiais e os partidários reformistas, em 1555 o imperador católico e os nobres protestantes assinaram um acordo de paz. A paz de Augsburgo, tá? Augsburgo, que selava a paz entre quem era seguidor de Lutero e quem era católico. Tá? Vamos lá. A partir daquele momento, os principais alemães, o que quer dizer, os princípios alemães passaram a valer, tá? Quer dizer, ó, a Alemanha não era, como eu acabei de explicar, a Alemanha não era um reino unificado. Tá? Isso só veio se unificava no final do século
XIX, que vocês vão ver ano que vem, no 8º ano, em História. Tá? Mas as ideias de Lutero passaram a ser cada vez mais aceitas. Tá? Vamos ver aqui a doutrina luterana. Pessoal, esse aqui é o principal. O que era que Lutero pregava? Nada mais nada menos do que estava na Bíblia. Ele condenava tudo que não viesse da Bíblia. Como, por exemplo, essa história de você comprar seu perdão. A igreja está vendendo pedaços da cruz, pedaços do Santo Sudário, que foi o manto que enrolou Jesus. Né? Então, tudo isso, a igreja, o que a igreja fazia, Lutero condenava. Vamos ver lá o que é que diz o texto. A doutrina luterana é defendida em 1530 por Felipe Melanchthon, discípulo de Lutero. Assumiu algumas concepções de Santo Agostinho, como a da predestinação e a justificação pela fé. Então, para eles, para a doutrina de Lutero, a predestinação já existia. O que é a predestinação, professor? Se você nasce para ser médico, você vai ser médico. Você está predestinado a isso. Né? E a outra tudo se justifica pela fé. Professor, quebrei, por exemplo, comprei um carro. Você comprou por causa da sua fé. Então, você só vai ser salvo por causa da fé. Tudo é justificado pela fé. Tal. Para os luteranos, a Bíblia era a autêntica base da religião e, portanto, o culto deveria reduzir-se à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Então é o que acontece tanto na Igreja Católica hoje como na Igreja Evangélica. Na Igreja Católica o padre não lê o Evangelho e logo em seguida ele explica. Né? O pastor interpreta, se eu não me engano, a Bíblia. Então, para Lutero, as Escrituras eram sagradas. O que estava lá é que era para ser visto como correto. Tá? Vamos lá, voltando para o livro. Agora a gente está na página 99, tá? No segundo parágrafo. Apenas as práticas estabelecidas por Cristo e transmitidas no Novo Testamento deveriam ser conservadas. Dessa maneira, os luteranos reconheciam somente 2 dos 7 sacramentos defendidos pela Igreja Católica. Então, dos 7 sacramentos que a Igreja, Lutero defendia apenas 2. Qual? O batismo e a Eucaristia. Só. Tá? O culto à Virgem e aos santos foi rejeitado, assim como a existência do purgatório. Quer dizer, por isso que os evangélicos hoje dizem que eles não adoram imagem, porque é uma das doutrinas de Lutero. Não adorar imagem. Tá? Condenam o culto às imagens. Tal. Os cultos religiosos eram praticados em língua nacional, em vez do latim. Pessoal, quando eu explico isso aqui, porque o que acontece? Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para a língua do país, na época onde hoje é a Alemanha. Porque o que acontece? Antigamente, as missas da Igreja Católica o Evangelho era lido em latim. E as pessoas não sabiam o que é que o padre tinha lido. O que ele dissesse ali estava certo. Então, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E as pessoas passaram a entender o que é que estava escrito na Bíblia. Tá? Vamos lá. Os ministros protestantes, os pastores, né, que hoje deveriam ter participação ativa na comunidade e podiam se casar e ter filhos, ao contrário do clero católico. O que é isso? Hoje vocês sabem que quem é evangélico sabe, o pastor pode se casar. Se eu não me engano, ele não pode nem ser viúvo, ele sempre tem que ter uma mulher. Porque a minha família os irmãos do meu pai são evangélicos, e eu tenho um tio que já casou, ele é pastor, já casou 4 vezes. Ficou viúvo 3 vezes e casou 4.
Já na Igreja Católica não pode, o padre não pode casar. Tá? Ele tem que manter o celibato. Professor, por que o padre não pode casar? Segundo os estudos, é porque quando o padre morre, ele não pode ter herdeiro. O que ele tem fica para a Igreja Católica. Tá? E já Lutero criticava isso. Por isso que os padres, pela visão dos protestantes, dos evangélicos, podem se casar. Tá? Além disso, o luteranismo separou o poder espiritual do temporal e não apoiavam a intervenção direta na política do Estado. O que é que acontece? Lutero separou a igreja do Estado, porque se a gente vê ao longo da história, o Estado sempre esteve junto com a igreja, e Lutero criticava, separava esses poderes, tá? Vamos lá, continuando. O movimento reformista no território alemão se desdobrou-se em outros conflitos. Thomas Müntzer, discípulo de Lutero, passou a liderar um grupo de religiosos formados por camponeses, conhecido como anabatistas. Os anabatistas. Eles pregavam que os fiéis deveriam ser batizados uma vez na idade adulta, como tem muitas religiões. Por exemplo, se eu não me engano, esses anabatistas, né, esse pessoal que segue essa religião, os sabatistas, eles guardam o sábado. Tá? E para eles, os fiéis têm que ser batizados na idade adulta, que acontece na maioria das igrejas evangélicas. Né? É o batismo nas águas que falam. Tá? Também reivindicavam algo que não agradava aos nobres: a divisão das terras da igreja entre os mais pobres. Então, eles pregavam também isso, a divisão das terras das igrejas. Mas os nobres não concordavam, que eles queriam ficar com as terras. Como é que eles iam entregar aos pobres? Né? Vamos lá. Lutero, que contava com o apoio dos nobres, acusou os anabatistas de radicais e incentivou os nobres a reprimir o movimento, o que resultou na morte de mais de 100 mil camponeses. Tá? Vou deixar a atividadezinha lá na plataforma, no WhatsApp, página 100. Tá? O textozinho aí, e qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Tá? Próxima aula a gente vai estudar outro reformista. Quem? O Calvini. Tá bom? E qualquer dúvida podem me perguntar. Até mais.